Olá, boa noite. Meu nome é Fernando Bersanetti e executivo da Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Gostaria de dar as boas-vindas a todos ao nosso webinar sobre a utilização, as aplicações do chat GPT em gestão de projetos. Convidado, o professor José Finocchio Júnior, que é um consultor, um autor de livros e professor de cursos de especialização nos temas de gerenciamento de projetos, programas e portfólio. O professor Finocchio tem muito tempo de experiência trabalhando com metodologias ágeis e já desenvolveu metodologias como o PM Canvas, o TACT PM e o PM DOME, o qual, ele venceu o prêmio Professional Award, do PMI americano. O professor Finocchio é um grande defensor dos princípios da simplicidade, da agilidade e da desburocratização, e vem atuando como professor de gerenciamento de projetos em grandes escolas de negócio. Então, muito boa noite, muito boas-vindas a todos. Peço desde já que interajam no chat. E, professor Finocchio, por favor, seja bem-vindo e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Fernando. Sejam todos vocês muito bem-vindos. O tema de hoje é o uso do chat GPT, o quanto que ele muda a nossa vida na área de gerenciamento de projetos. Eu vou falar para o gerente de projeto comum, que ele está interessado. Porém, no começo da palestra, como existe muita desinformação a respeito do que é o chat GPT ou qual que é o papel, a gente tem que explicar o contexto em que se dá a liberação de uma ferramenta tão poderosa de inteligência artificial na mão do público, né? Então, a gente vai começar debatendo de onde veio, de onde surgiu, porque dia 30 de novembro colocaram uma coisa tão poderosa na mão das pessoas. Muito bem. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o ChatGPT é uma das peças da disputa comercial e pela ordem mundial que existe no mundo. Nós estamos terminando uma era industrial e estamos começando uma era pós-industrial. Como que eu entendo que é uma era pós-industrial? É onde a indústria ela é menos relevante, ou o poder da fabricação da indústria se torna secundário e subordinado a outros fatores da economia. Eu não tenho dúvida, pelo menos na minha impressão geopolítica, que a China estava vencendo a batalha industrial. Em que sentido? Fabricar qualquer coisa na China era mais barato e mais viável do que fabricar em qualquer lugar do mundo. E como todos presenciaram, durante a pandemia, onde houve uma série de restrições logísticas, isso ficou evidente, que o mundo todo dependia de alguns itens básicos que passaram a ser só fabricados na China. Eu acho que ChatGPT é uma nova peça no tabuleiro, porque ele redefine a ordem mundial. Uma vez que eu tenho o Elon Musk, por exemplo, fazendo robôs humanoides e que fazem o trabalho de trabalhadores da indústria, a indústria se torna menos relevante. Porque, por exemplo, não sei se vocês viram lá os robôs da Boston Dynamics ou do Elon Musk, que ele soltou essa semana. Eu posso fabricar 2, 3, 10 mil. Então, a indústria se subordina ao quê? Se subordina à cognição humana, à inteligência. E a inteligência potencializada pela inteligência artificial. Então, isso muda o jogo. Não é mais um trabalhador do lado de uma linha de produção. É a produção cognitiva mesmo e a produção tecnológica. O ChatGPT é uma resposta dos Estados Unidos pela disputa à ordem mundial que está em jogo. O que nós, brasileiros, estamos fazendo? A gente está assistindo, né? E como os alemães estão assistindo, os franceses estão assistindo, com um determinado posicionamento, né? Obviamente, né? Nesse tempo todo, nós estivemos, vamos dizer, durante a Guerra Fria. Eu nasci durante a Guerra Fria. E nós, como bloco, estivemos
no bloco americano. E eu acredito que nós continuamos no bloco americano. Os Estados Unidos, né, essa potência geopolítica, é um sistema complexo. Né? As decisões, né, por exemplo, a decisão de lançar em 30 de novembro, não foi uma startup, não foi o Sam Altman. Puxa, o Sam Altman, um garoto de não sei quantos anos, decidiu lançar ao mundo e lançou, né, de repente, e tinha 100 milhões de usuários. Puxa, que coisa, né? Como que pode uma startup, uma empresa tão pequena, num dia lançou e no dia seguinte já estava todo mundo usando inteligência artificial e ficando abobado com o negócio. O fato é que, como todo sistema geopolítico, ele é um sistema complexo. Existe um ecossistema de agências de inteligência que elas pensam bastante. E isso é o lado positivo que eu estou contando para vocês. As coisas são pensadas, elas são muito pensadas antes de serem lançadas. A intenção de toda a potência geopolítica não é gerar menos valor. Os Estados Unidos não quer provocar um desemprego maciço e ter menos gente trabalhando e produzindo valor que nos anos 80. Ao contrário, ele quer exponencializar, quer que tenha muito mais gerentes de projeto empregados, gerando valor, gerando dinheiro, movimentando a economia, de preferência em dólar. Então, esse sistema de inteligência, que, na minha opinião, muito influenciado por uma das 21 agências de inteligência americana, que é o DARPA. Por que o DARPA? O DARPA foi quem tomou a decisão que você tem internet. A internet tinha sido inventada muito tempo antes. Aí um dia alguém lá no DARPA falou: olha, é uma boa as pessoas terem internet. É uma boa as pessoas terem GPS. É uma boa a gente liberar satélites meteorológicos para o mundo. Para o mundo. É uma boa a gente liberar a vacina mais moderna do mundo, da Covid, para o mundo. Em primeiro lugar, a Moderna, depois, de preferência, a Pfizer, que são empresas americanas. Então, essa agência que toma decisões estratégicas sobre tecnologia. E foi essa agência que, paulatinamente, ela não falou assim, putz, vamos lançar no dia 30 de novembro de 2022 o ChatGPT da OpenAI. Não. Ela falou assim, vamos tornar popular as GPUs. Vamos investir maciçamente na litografia computacional. É muito importante você entender isso. O GPT, ele não é uma solução de software, ele é uma solução de hardware. E eu vou explicar para você por quê. Tem muito a ver com a litografia computacional. Vamos liberar a linguagem natural. E a linguagem natural, essa tecnologia, ela vai mudar o mundo. Então, uma coisa para você se tranquilizar. Tem gente pensando no que foi feito. E essas pessoas não são do mal, mas elas querem um domínio geopolítico. E elas querem gerar valor, tanto hoje quanto no futuro. De preferência, mais valor social, ambiental e financeiro. Okay? Acontece que para fazer um movimento geopolítico, não seria uma pequena empresa de inteligência artificial que criou um algoritmo chamado Transformer, que está publicado num paper. O paper, publicado em 2018, atenção, é tudo, é público. Qualquer pessoa pode fazer. Você pode ir lá e fazer o ChatGPT como se isso fosse verdade, mas não é verdade, né? Para você construir o ChatGPT, você teve que construir uma máquina com 80 mil GPUs, Graphical Processing Units. Cada uma dessas GPUs, elas foram desenhadas, customizadas para o ChatGPT. Só o desenho dessa GPU, ele é feito numa máquina de inteligência artificial que há 5 anos demoraria, para desenhar cada GPU, demoraria 20 anos. Ela só é possível de ser desenhada, essa Graphical Processing Unit, ela só é possível de ser desenhada porque existe já uma inteligência artificial que desenha ela. E ela foi feita sob medida, essas 80 mil GPUs foram feitas sob medida e elas criaram o quinto maior computador do mundo.
Você já imaginou? Você é o dono da companhia dos anzóis aqui no Brasil. Aí você chega lá para a NVIDIA e fala assim, cara, me dá um computador com 80 mil GPUs, eu vou construir o quinto maior computador do mundo. Você acha que isso aí é livre? Que o Departamento de Defesa americano vai deixar você construir o quinto maior computador do mundo com a tecnologia mais nobre que eles têm? Não. Ah, mas eu tenho dinheiro para pagar. Custa bilhões de dólares. Eles, toda vez que você pergunta quanto custa, eles falam um número subestimado. Mas é na casa dos 10 bilhões de dólares. Eu tenho, vamos dizer que você é o Bradesco. Eu quero comprar os 80 mil GPUs. Eles não vendem para você. Eles não vão vender. É a mesma coisa que você querer comprar o sistema de defesa americano. Não vão vender para você. Isso aí foi pensado. Isso aí, o GPT não surgiu do zero. Essas máquinas foram criadas. Primeiro, a máquina ficou meses, ficou 3 meses para processar o chip e customizar o chip com litografia digital. O que é litografia computacional? A arquitetura, ela é do chip, ela é criada com muito pouca distância, muitos poucos átomos de distância entre o chip, praticamente 1, 2, 3 átomos de distância num wafer. Isso só pode ser desenhado com altíssima inteligência. Esse chip ele é feito sob medida para inteligência artificial. Então, isso precisa de 3 meses de processamento num site. Ó, deixa eu ver, ó, tá vendo? Ó, isso aí é um site onde tem supercomputadores para desenhar essa litografia computacional. Você está vendo o tamanho do carrinho? Ó, isso aqui é um carro, isso aqui é um prédio cheio de computador. Isso que desenhou o chip do ChatGPT. Você precisa construir isso daí, antes de construir o ChatGPT, né? O que eu estou contando para você? Que a barreira de entrada geopolítica, ela é praticamente inalcançável. Ela foi feita justamente para isso, para ser um movimento geopolítico que não pode ser imitado sequer pela Alemanha, sequer pela Inglaterra, sequer pela França, né, que são países muito evoluídos. Mas, com certeza, ele pode ser imitado pela China. Só que a China não está na nossa esfera de influência. A China não está. Você não compra inteligência artificial da Tencent, que é a Google chinesa. O dia que você fizer, você pode começar a desconfiar que existe realmente uma guerra no mundo e a disputa pelo Brasil está avançando nessa frente de batalha. Por enquanto, não, né? Então eu pergunto para vocês, o que vocês viram de dezembro até aqui? A Microsoft, leia-se OpenAI, a OpenAI é a Microsoft. Ela lança uma coisa, na semana seguinte o Google lançava. O Google lançava, na semana seguinte a Microsoft lançava. E depois, na semana seguinte, o Google lançava. É o que eu estou mostrando para vocês. É o Val Kilmer e o Tom Cruise aqui. Eles são inimigos? Claro que não. Eles fazem uma graça? Fazem. Mas na hora de vamos ver, quando for para brigar com os russos, o Val Kilmer vai defender o Tom Cruise. E o Tom Cruise vai defender o Val Kilmer, porque eles são marines. Nenhum companheiro fica para trás. Então, essa briga que você está vendo entre Microsoft e Google é um teatro. Ainda mais um teatro com semanas de diferença, porque são anos, se não forem meses, para você colocar um negócio que nem o ChatGPT e o Bard. São anos, o negócio foi pensado muito antes. Ó, na semana tal, a Google vai brigar, depois na outra semana, a Microsoft vai na frente, aí o outro dá uma pirueta. E a gente fica tenso. Eu tenho amigos que estão nervosos com isso. Falam assim, nossa, a inteligência artificial vai dominar o mundo, cada um lança uma coisa, dá um perigo de eles lançarem uma coisa que vai dominar o mundo. Não, tolo, não, tolinho. Essas empresas aqui, ó, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, IBM, NVIDIA, TSMC, Synopsys, Oracle, elas detêm 90% da inteligência artificial do mundo. As coisas acontecem aqui, vão continuar acontecendo aqui.
E isso é bom, né? Existe as irmãs dessa daí na China? Sim. Eu posso dizer quem são? Não, eu não tenho acesso, eu não pertenço ao bloco chinês. Mas se a briga esquentar, você vai ter que decidir entre um lado e o outro, né? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, gerentes de projeto, calma, é apenas o lançamento da internet, é apenas o lançamento do e-mail. Você perdeu o emprego porque lançou o e-mail? Não, você teve mais trabalho. Você perdeu o emprego porque lançou a internet? Não, você teve mais trabalho. Você perdeu o emprego porque lançaram o computador pessoal? Não, você teve mais trabalho. Obviamente que essas coisas, elas são planejadas. Essas coisas são planejadas para criar uma nova economia. Foi muito, 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 mas muito um pouquinho pensadas. Elas foram cuidadosamente pensadas para criar uma nova economia e, de preferência, pensadas para colocar os Estados Unidos à frente da nova ordem mundial, que estava sendo industrial e agora não vai ser mais. Não vai ser mais. E a gente vai viver no mundo pós-industrial. O que, que você, que é gerente de projeto, tem que fazer para isso? A mesma coisa quando surgiu a internet. O que, que você tinha que fazer? Você tinha que estudar, meu filho. Você tinha que estudar a internet. Né? Quem estudou a internet se deu bem. Né? Quem dominou as técnicas da internet se deu bem primeiro. A mudança, isso é a mudança tecnológica. Fernando, para um pouquinho, né? Porque eu falei bastante coisas provocativas, né? E para um pouquinho para contar isso, né? Hoje, e para ouvir perguntas também. Hoje, esse stack, o que que é stack? É a pilha de coisas que você precisa saber para construir um chat GPT. Nós, aqui no Brasil, fazemos inteligência artificial? Sim. Nós temos dois grandes bancos privados, né? Tem aquele banco privado X, que é grande concorrente do banco privado Y, e os dois têm uma inteligência artificial. Aquela que você liga lá e fala assim: Oi, eu quero saber o saldo da minha conta. Ah, entendi. Aplicar todo o dinheiro em derivativos. Não, não, o saldo da minha conta. Aplicando todo o dinheiro em derivativos. Não, não era, só queria o saldo. Não, aplicando em derivativos. Ah, sinto muito, você perdeu todo o seu dinheiro em derivativos. Não, não, exatamente. O que a gente estava desenvolvendo aqui no Brasil é basicamente a velha surda da Praça da Alegria. A gente está desenvolvendo coisas que foram ensinadas na universidade há 10 anos atrás. Com esse movimento geopolítico, as próprias empresas americanas, elas deram um golpe nas suas universidades. 95% dos laboratórios universitários dos Estados Unidos de inteligência artificial, eles perderam o pé tecnológico. Eles não têm condições de saber quais são os algoritmos que existem na OpenAI, nem no Google e nem na Tesla. Por que que isso foi planejado assim? Foi planejado assim. O negócio vai voltar, a universidade americana vai voltar a acompanhar? Vai. E a brasileira? Mais lentamente. O stack ele é muito grande, né? O stack hoje ele está nas grandes empresas, né? A OpenAI ela usa o chip da NVIDIA, que desenha computacionalmente, usando vários softwares de inteligência artificial, como da Synopsys, por exemplo, aquilo que é fabricado na TSMC, que está em Taiwan. Ou seja, para construir o ChatGPT é um grande percurso. O que que indica nos próximos 2 anos? Você e a sua empresa vai comprar um espaço na Google, ou um espaço na Amazon, ou um espaço na Microsoft. Esse espaço, esse cloud, ele vai ter inteligência artificial, porque essas empresas vão ter inteligência artificial. E essas empresas vão vender para a empresa que você trabalha o uso da inteligência artificial. Por exemplo, na hora que você for fazer um PowerPoint,
você vai ter o suporte da inteligência artificial. Ele vai fazer várias coisas do PowerPoint automático para você. O Excel também. Vai ser oferecido na Amazon, na Microsoft. O mundo vai mudar. As empresas vão ficar mais dependentes tecnologicamente. A minha empresa não quer ir para isso. Ok, a opção é fechar. Porque todos os testes que eu fiz em 5 meses mostram que um trabalho que um gerente de projeto leva 12 horas para fazer, como, por exemplo, escrever bons requisitos, ele demora 12 horas. Com o chat GPT, ele faz em 2. Ele faz o mesmo trabalho, só que com uma qualidade maior e em menos tempo. Ah, a minha empresa não quer o chat GPT. Tá bom, ela vai pagar 12 horas e ela vai fazer 12 horas uma coisa que a outra faz em 2 horas. O que que isso significa? Significa que no longo prazo, a empresa que faz em 12 horas vai quebrar. E você vai trabalhar para aquela que faz em 2 horas. Os empregos vão desaparecer? Não. Os empregos não vão desaparecer. Primeiro, porque não tem alternativa. Isso aí é uma decisão política. É que nem a internet. Imagina você falando assim: para, eu não quero que lance a internet. Chega lá no DARPA, vai lá na porta, eu não queria que você lançasse a internet. Não tem essa alternativa. Você não tem alternativa de falar que eles não querem lançar. É uma decisão. Eu vi uma pergunta aqui. Tendo em vista que o ChatGPT é uma ferramenta de linguagem, fazer a mesma pergunta em diferentes idiomas retorna diferentes respostas. Existe alguma língua mais indicada para usar a ferramenta? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu li os relatórios da inteligência artificial. Por incrível que pareça, o inglês não é. Existem diferentes sensibilidades para diferentes línguas. E por incrível que pareça, o inglês não é a língua melhor, mas elas têm muito pouca diferença no resultado final, muito pouca diferença entre si. Porque a língua, ela fica numa determinada camada de software, né? Existe uma coisa que foi descoberto, que foi descoberto pelo Noam Chomsky, o grande linguista que ainda está vivo, está com 94 anos, ele descobriu que existe uma gramática universal. Todas as línguas do mundo, todas, sem exceção, elas têm uma gramática comum. Então, existe uma casquinha, que é a vertente em italiano, que se traduz por uma gramática universal no chat GPT. E essa gramática universal ela é representada matematicamente. Cada palavra recebe um número. Então, a partir de um determinado momento, independe em qual idioma que você usa. Eu testei bastante nos últimos 5 meses e misturei idiomas. Eu comecei uma frase em português, depois coloquei italiano e depois coloquei inglês. Na mesma frase, o ChatGPT, ele responde sem problemas. Ele tem uma fluência em muitas línguas. Então, Gabriel Pedro, eu te digo, não faz diferença a língua que você usa, ou ela faz muito pouco, ela faz só numa camada, numa casquinha inicial, que dá muito pouca diferença entre elas, né? E o que eu acho interessante do ChatGPT é que ele mostra na prática várias teorias que até então eram só teorias, como a teoria do Chomsky, da gramática universal. Tá. Eu tenho aqui umas outras perguntas, só para complementar. O pessoal está muito. Bom, vamos lá. O pessoal está muito preocupado com segurança da informação. Certo, Comenta um pouquinho sobre essa questão de compliance, de LGPD, de Deep Web, de onde é que as informações são acessadas e como é que, dentro de uma certa confidencialidade. Então, tem muita preocupação nesse sentido de compliance e segurança. Então, temos certo. aqui a pergunta do Paulo, da Gisele, do Roberto, do Fernando, É. muito nessa linha. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês, né, sobre segurança da informação.
a boa notícia é que a preocupação de vocês ela é válida e ela é legítima. Mas não esperem do chat GPT que ele vai roubar os dados da maneira tradicional que a gente está acostumado a roubar os dados. Por quê? Isso tem a ver com o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Isso não quer dizer que os dados não serão roubados, tá? Então, mas vamos dizer que a preocupação com segurança da informação, ela vai ter uma preocupação diferente. O que é o ChatGPT? Desde 1943, e depois consolidando, quando já existiam os grandes gênios da computação, como Marvin Minsky, Alan Turing, etc., eles já pensavam em mimetizar o cérebro humano com uma construção de uma rede neural artificial, né? Em 1956, para vocês terem uma ideia, no Dartmouth College, eles descreveram o ChatGPT como a gente o conhece hoje, né? Eles já queriam, por mimetização do cérebro humano, construir uma inteligência artificial. Só que ela tem uma lógica completamente diferente da lógica computacional que a gente está acostumado até hoje, né? O ChatGPT, ele constrói, né, uma rede neural, como eu falei para vocês, mimetiza. Então, na língua inglesa, existem cerca de 40 mil palavras. E se você for por variações, combinações, conjugações, isso aí, esse número segue para 3 milhões de palavras, por exemplo. Cada uma dessas palavras recebe um número, né? Então, você constrói um grafo, né? Um gigantesco grafo, né? Então, imagina que esse neurônio aqui, ou isso aqui representa o conceito de gato. Gato está ligado com o felino, mas gato também está ligado com fraude elétrica. Acontece que essa máquina, ela vai lendo a internet e a única coisa, ela não, em primeiro lugar, ela não armazena e nem copia um único texto. Ou seja, o chat GPT, essa é uma boa notícia, ele nunca vai copiar nenhuma frase da sua empresa ou do seu conceito pessoal. Isso não quer dizer que ele não vai te roubar. A única coisa que ele coloca é um peso, né? Existe uma ligação para isso. Existem pontos flutuantes, ó, a ligação de gato com felino é 2,99721. Aí eu vou ler de novo, eu vou ler um novo livro. Eu não armazeno o livro. Eu pego e atualizo esse número ponto flutuante. Eu vou reforçar. É 299, agora 853. Mudou só o finalzinho. E eu vou ler de novo. Vai virar 2,99887. Então, cada vez que eu leio um livro, eu leio a internet, esse número de ponto flutuante, ó, cada uma dessas ligações são de pontos flutuantes. Então, imagina que o ChatGPT, ele fica 3 meses lendo todos esses livros, ele joga todos os livros fora. A única coisa que ele armazena são esses números que representam, vamos dizer, as frases, as letras ou parte das letras e a relação entre elas. Então, só tem número, não tem nada gravado. São números que não tem nada a ver com a informação que está na sua empresa. Só que a má notícia para você é que isso aí é o conhecimento humano. É a mesma coisa que eu lesse um livro e eu guardo no livro, eu lembro determinadas coisas. Eu lembro o quê? Um conhecimento. Esses números representam o conhecimento humano. Pode ser que o ChatGPT aprenda alguma coisa com a sua empresa? Sim. E possivelmente ele já aprendeu. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Eu estou na Petrobras, na Vale ou na Embraer. São as 3 empresas onde vale roubar alguma coisa, que tem um interesse geopolítico de roubar. Porque as outras empresas, Companhia dos Anzóis, o pessoal só vai levar susto na Companhia dos Anzóis. Não tem nada para roubar lá, né? Mas tem 3 empresas que têm, putz, um valor tecnológico incrível.
Embraer, Vale, Petrobras. Pô, então eu tomei a decisão que na Petrobras não vamos entrar no chat GPT. Não adianta. Sabe por quê? Você entra com isso, ó, você está entrando com o celular. O seu celular, ele está te ouvindo, ele está te ouvindo em linguagem natural. Então, mesmo sem a Petrobras entrar no chat GPT, isso aqui eu levei para a reunião da diretoria. Eu assisti o planejamento estratégico inteiro. Ele está lendo. Quantas vezes? E esse, ó, meu telefone é da Claro, da Vivo, você não pode fazer nada em relação a isso. Quantas vezes você falou assim, Walmart, eu preciso comprar papel higiênico no Walmart. Ah, que coincidência. Logo em seguida, ele falou papel higiênico no Walmart, apareceu papel higiênico no Walmart. Significa o quê, filho? Que o negócio estava te ouvindo. Só que agora ele não está te ouvindo, ele está te compreendendo semanticamente. E isso independe de você entrar ou não no chat GPT. Então, o mundo vai te ouvir agora. Ele vai te ouvir linguagem natural e vai te ouvir semanticamente, independente de você estar inscrito ou não. Ah, mas nós estamos preocupados. Olha, é para estar preocupado mesmo, porque agora uma pessoa mal intencionada que quer roubar a estratégia da sua empresa, ela pode pedir para um LLM ouvir 8 horas de conversa de diretoria, sintetizar, selecionar aquilo que é roubável ou não e mandar. Antes, ela precisava, dependia que o hacker ficava assistindo e ouvindo as gravações, voltando, dando rewind. Agora ela não precisa mais. E ela não precisa que você entre na rede. Ela te ouve no ambiente natural que você está. Ela te ouve pela Siri, ela te ouve pela Alexa, ela te ouve pela sua televisão, ela te ouve pelo seu celular de última geração que você pôs no bolso de trás. Tá. Ah, mas mesmo assim a empresa vai proibir os gerentes de projeto de entrar no chat GPT, tá? Só que eles ficam em casa, você bota uma pressão, você tem que entregar os requisitos isso aí. Quando ele chega em casa, ele usa o chat GPT na rede da Vivo. E ele põe toda a informação lá e eles já estão fazendo isso. Todos os gerentes de projeto são meio espertos, já estão fazendo isso. Eles já estão usando em casa o chat GPT. Por quê? O cara está pressionado. Ele tem que entregar o negócio em 12 horas. O chat GPT faz em 2, ele vai fazer no chat GPT. Qual que é o controle que a empresa tem sobre isso? Nenhum. Você é do jurídico ou você é da TI. Ah, eu sou diretor de TI de uma grande empresa. Eu vou falar que não, não pode usar o chat GPT. Eu sou pago para falar que não. Por que eu vou fazer a empresa correr risco? Mas é inútil. Nesse novo contexto, o que você tem que ver da segurança da informação? Qual é o fator novo? O fator novo é que a tecnologia, o computador fala sozinho. Ele fala e entende, ele escuta sozinho. Aquele filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu sugiro que você assista a cena do HAL. O Dave fala com o amigo dele que quer desligar o HAL. Então ele vai lá no lugar, desliga todos os sons, ele entra numa cápsula fechada e o Hal lê a boca dele. Ele vê o que ele está falando pela boca. Exatamente. Esse de perceber o que você fala pela boca é o software que acabou de ser desenvolvido pela própria NVIDIA, que eu estava falando para vocês. A NVIDIA, independente, ela não viu o que você está falando. Você só fica pronto. Ela leu tudo o que você está vendo. E na câmera do seu celular. Ou seja, não existe para-raio contra o que vem de baixo. Foi liberada a linguagem natural. Não existe mais segurança da informação como a gente conhecia. Esquece o firewall. Não, o computador não precisa mais de um banco de dados para roubar a sua informação estratégica. Ele interpreta semanticamente o que você está falando e rouba. Ele sabe o significado. Então, o que eu vou contar para vocês aí do chat GPT?
O ChatGPT, em gerenciamento de projeto, ele é autorregressivo. O que que significa isso? Quando você cria o objetivo SMART, ele facilita para você gerar o benefício. Quando você tem o objetivo e o benefício, ele facilita para você gerar os requisitos. Quando você tem o objetivo, o benefício e os requisitos, ele facilita para gerar os papéis da equipe. Quando ele tem os papéis da equipe, os benefícios, os requisitos, ele consegue montar os deliverables. Então, ele vai, numa sequência coesiva, fazendo todo o planejamento do projeto. Então, ele é perfeito para ajudar o gerente de projeto. Mas, o que que ele não faz? Ele não tem vontade própria. Vocês viram que não é um negócio tão solto assim. O GPT, ele foi lançado geopoliticamente, ele está sendo lançado em doses intermediárias. Eles não vão, primeiro que eles não vão entregar o GPT na mão de bandidos, porque ele já sabe bastante a intenção dos bandidos. O GPT está controlado por grandes empresas americanas que têm toda uma fundação. Claro, essas grandes empresas americanas pertencem ao império, né? Então não queira ir contra o império. O que que aconteceu? A única coisa que você não deve fazer, ir contra o império. O que que aconteceu com aquele carinha, aquele Galileu que lutou contra os romanos? Conta para mim, o que que aconteceu? Sim, ele foi crucificado. Então, não adianta você querer lutar contra o sistema. Isso é uma briga de cachorro grande, são de empresas grandes. Essas empresas, elas, a princípio, elas não querem roubar a sua informação, né? Tanto quanto puder, ela vai proteger. Eu achei engraçado que eu estava dando uma palestra no PMI americano, e aí uma moça perguntou: Ah, eu estou muito preocupada porque o pessoal está usando isso aí para fazer OKRs e pôr o planejamento estratégico da empresa. Eu falei, por quê? Antes você punha onde? Ah, a gente punha no PowerPoint. E o PowerPoint, onde que você armazenava? Ah, no Office 360, na Azure. O ChatGPT está na Azure. Qual que é a diferença hoje do ChatGPT estar na Azure e seus PowerPoints estão na Azure? Não tem diferença. A diferença é que a linguagem natural, numa tacada só, ele lê todo o seu planejamento estratégico, independente se você tem conta no GPT ou não. Onde quer que esteja, ele vai ler, ele vai entender. Isso é uma evolução da inteligência artificial. Se tornou um negócio mais difícil? Tornou, né? Tornou a segurança da informação mais desafiadora. Mas não é o que você está digitando no GPT. O GPT, ele só tem esses 176 bilhões de ligações. São 176 números de ponto flutuante e a sua empresa não está lá. Você não consegue localizar a informação da sua empresa nisso daí. Aí você fala assim, mas e o conhecimento? Ele está distribuído nesses 176 bilhões de números de ponto flutuante. E você não consegue deter o conhecimento. Tem mais um detalhe, pessoal. Quando surgiu o ChatGPT, foi dia 30 de novembro. No dia 15 de dezembro, eu peguei a prova do Enem de português e eu submeti a versão 3.5. Ele fez 82% da prova. Quando o ChatGPT 4 foi lançado, eu fiz de novo. Eu lancei a prova de português, ele fez 92% da prova. Eu conheço pessoas que pontuaram mais que 92% da prova. Nenhum dos professores amigos meus de escolas boas de negócio pontuaram 92%. Eles pontuaram menos. Mas existem alunos brilhantes, poucos no Brasil, que pontuaram mais que 92%. Acontece que o ChatGPT resolveu esses 92% em 4 segundos. Você percebeu a diferença? O ChatGPT não se equipara à inteligência humana. Ele faz um feito que a maioria dos humanos não faz, que é tirar 92% do Enem, mas ele o faz em 4 segundos. Isso nenhum humano faz. Vamos lá, tenho mais perguntas aqui. Olhando um pouquinho para a figura do gerente de projeto, tá? Certo. Primeiro, essa
função, essa carreira, ela está com os dias contados? De jeito nenhum. De Outra jeito nenhum. coisa, o que que ele ganha e o que que ele perde com o chat GPT? E segundo, como é que ele se prepara? Ou seja, como é que ele consegue já pensar em se adaptar para incorporar o chat GPT no dia a dia dele? Então, essas são as questões aí voltadas mais para o gerente de projeto. O gerente de projeto, ele talvez é a profissão mais nobre, de maior valor agregado e a profissão que mais tem nos Estados Unidos, né? Você pensa que o sistema americano ia criar um negócio que ia destruir os gerentes de projeto, ia causar desemprego na maior fonte de empregos que ganham mais que US$ 100.000 nos Estados Unidos? De jeito nenhum. Ele ia fazer um negócio que iria desalojar os gerentes de projeto. O que o chat GPT produz, ele tem que ser interpretado por um humano. Imagina que você pediu, eu quero, ó, o meu projeto é assim, assim, assado, eu desenhei um robô para matar o peixe-leão que ameaça as águas brasileiras. E você vai dando os parâmetros e ele vai dando os requisitos. Você tem que ler e interpretar como um ser humano aquilo que o GPT está fazendo. E se isso não for feito, aquilo que o GPT fez, ele não serve para nada. Então, a única coisa que o GPT faz, ele faz duas coisas no gerenciamento de projeto. Ele diminui o prazo, então, ao invés de você gastar 12 horas, você gasta duas, e ele aumenta a qualidade daquilo que você produziu. E você vai falar assim, pera lá, se ele diminui o prazo, ele aumenta a qualidade, eu posso empregar menos gerentes de projeto. Não, não é essa a intenção. Então, olha o que eu vou mostrar para vocês. Hoje, uma pequena parte das empresas tem maturidade em gerenciamento de projetos. Ó, apenas esse topo da pirâmide são projetos feitos com qualidade, com stewardship, né? Com precisão, com boa fé, com boas práticas. É uma fração do trabalho hoje das empresas. A grande maioria é feita no padrão Go Horse. O que é Go Horse? Go Horse se pode traduzir como vamos que vamos. Não pensa, apenas vá. Não pense, apenas execute. Se pensou, já não é Go Horse. Go Horse é aquela prática de fazer nas coxas e fazer de qualquer jeito para enganar o chefe. Porque, afinal, nós estamos aqui só para enganar. Então, a grande maioria do trabalho feito, ele é feito no padrão Go Horse. Aí, existem duas outras categorias do projeto que é feito e ele fracassa. Eu fui gentil, olha, eu pus assim, ó, que, sei lá, 25% dos projetos são fracassados. É mentira, né? Porque você sabe que nos estudos do PMI, 75% dos projetos são fracassados, né? 70%, 60%. E simplesmente existe uma quantidade de trabalho na sua empresa que ela nem é feita. Ela chega, você até chega a fazer um PowerPoint sobre aquilo, mas nem dá tempo de fazer. Qual que é o efeito que o ChatGPT vai ter nos próximos anos? Esse pedaço que é feito com qualidade, ele vai aumentar. E é essa a intenção estratégica dos americanos. Eles querem expandir a indústria. Eles querem criar uma nova economia, uma nova ordem mundial que gera muito mais valor e gera valor pelas pessoas, não vai gerar valor pelos robôs, porque não teria sentido isso. Não teria sentido essa guerra tecnológica que eles estão promovendo contra um sistema industrial. Sim, existe uma guerra tecnológica contra um sistema industrial que os americanos perderam. Mas eles não estão fazendo isso cegamente. Eles estão fazendo para criar uma economia que gera mais valor e que não uma economia que destrói empregos de gerentes de projeto, que são um papel significativo. Então, vai ter mais projeto feito com qualidade. Vai diminuir aquilo que você faz com o horse, vai diminuir o fracassado e vai diminuir o não feito. Mas vai continuar existindo o go horse, fracassado e não feito. Mas nós vamos produzir mais. E a pergunta que eu faço para vocês: quando surgiu a internet, você perdeu o emprego?
Quando surgiu o e-mail, lembra quando não tinha e-mail? Quanto trabalho que a gente não tinha? Acho que você não lembra. Aí tinha uma quantidade bestial de trabalho. Diminuiu o emprego? Quando surgiu o WhatsApp, que foi melhor que o e-mail. Quando surgiu a internet, que foi melhor ainda. Então, é uma mudança. A mudança, ela tira as pessoas de lugar, né? Entrou o safety car. Entrou o safety car, mas ainda vai ter o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, a inteligência artificial é isso. É uma oportunidade, na minha opinião. É uma oportunidade para a gente dar um reset. Quem estava perdendo pode começar a ganhar. Então, é uma grande oportunidade. Obviamente, se você ficar parado diante disso daí, conta a história que as pessoas que ficaram paradas, elas perderam. Bom, dentro dessa linha tem mais um questionamento aqui que é o gerente de projetos. Por onde ele vai começar? Qual que é aí a dica ou alguma sugestão do Fenóquio? Por Tá, onde começar? Qual que é o caminho aí do gerente de projeto? tá. Fernando, eu tenho dado aula, eu dei aula para mais de 500 pessoas sobre o chat GPT. E o que eu ensinei para elas? A primeira coisa que a pessoa vem, ela me ensina a fazer prompt. É uma coisa que você falar assim, me ensina a conversar com meu marido, me ensina a conversar com a minha esposa. Não existe regra, porque o chat GPT, ele ouve e entende a linguagem natural. Inclusive, você pode criar regras. Então, como criar regras? Ó, toda vez que eu falar um objetivo SMART, eu quero que você me faça 3 perguntas para melhorar esse objetivo SMART. Ele entende isso, essa regra que você impôs. Então, você passa o objetivo SMART e ele pergunta 3 coisas que melhoram esse próprio objetivo SMART. Aí você informa outro, ele pergunta mais 3. Então, você percebe que uma regra que você inventou da sua cabeça, o chat GPT passa a obedecer. E você não precisa saber programar para fazer isso. Você cria regras em linguagem natural. A regra é que, como é linguagem natural, não existe uma regra para criar as regras e também não existe uma regra universal para você conversar com o chat GPT. Você simplesmente conversa em linguagem natural. Mas como que eu te dou, o que eu te dou de dica? Como que eu ensinei os alunos? Eu ensino o aluno a fazer um plano de projeto completo. Não adianta você fazer um pedacinho. Então, eu sugiro que ele pegue uma ideia, aí ele usa o chat GPT para refinar e fazer um brainstorm nessa ideia. Eu uso ele para fazer uma síntese do objetivo SMART. Depois da síntese do objetivo SMART, eu peço para olhar para o mapa de valor, por exemplo, da Deloitte, aumentar a receita, diminuir custo, melhorar a eficiência dos ativos, melhorar o valor da empresa na bolsa. Eu peço para ele olhar para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e eu peço para ele olhar para os OKRs. Baseando olhando nessas 3 coisas, eu peço para ele falar assim, qual é a geração de valor desse projeto, os benefícios, o que ele vai trazer de geração de valor significativamente. Você percebeu que eu estou falando do mesmo projeto? O primeiro está falando do objetivo SMART, agora eu estou falando de benefício. Agora, eu pergunto para o chat GPT, quem são os potenciais clientes número 1 que vão usar o produto final desse projeto? Ele fala, é o cliente tal e o cliente tal. Então, eu quero que você, chat GPT, escreva a jornada do cliente quando ele estiver em uso. Aí o chat GPT descreve a jornada do cliente em uso, desse mesmo projeto que eu criei. Ok, você descreveu a jornada do cliente. Agora, eu quero que você pense nas principais funcionalidades que esse cliente vai ter na jornada dele e aquele outro cliente vai ter na jornada dele, e eu quero que você me escreva no formato de requisitos. Ele escreve os requisitos. E ele escreve lindamente os requisitos. Ele escreve lindamente, de uma maneira perfeita. Mas eu falo assim, chat GPT, você está muito certinho, muito quadradinho. Eu quero que você coma um cogumelo aí e comece a psicotizar. Eu quero que você comece a pensar em requisitos fora da caixa. Sabe o que ele fala? Entendi. Você quer que eu seja mais criativo. Exato, ChatGPT. Eu quero que você pense fora da caixa. Então ele começa a fazer sorteios
e começa a fazer coisas mais criativas. E ele dá uma lista de mais 12 requisitos. Só que esses requisitos, eles são criativos. Aí, uma vez que eu fiz isso, eu peço para o chat GPT fazer assim. Agora, eu quero que você, sabendo os requisitos, sabendo o produto desse projeto, a jornada do cliente, eu quero que você monte um Dream Team, o time perfeito para executar esse projeto. Então, ele fala, ó, tem que ter esse papel, esse papel, esse papel, esse papel, esse papel. Ah, tem que ter um engenheiro mecânico que entende de robótica. Ok. Um engenheiro mecânico que entende de robótica. Eu já tentei contratar um engenheiro mecânico que entende de robótica e ele foi sabotado pelos demais da equipe, porque ele não sabia conversar com o engenheiro elétrico, não sabia conversar com o engenheiro de materiais, e ele brigava com todo mundo. Eu não quero cair no mesmo erro. Eu queria que você, ChatGPT, gerasse um perfil psicológico da personalidade desse engenheiro mecânico que entende de robótica e que ele não brigue com os outros, como a gente teve no ambiente passado. Por favor, identifica nos 16 perfis psicológicos do teste Myers-Briggs MBTI, quais os 16 testes melhor se adequam. Aí o ChatGPT fala o seguinte, olha, para esse engenheiro mecânico que não briga com os demais num contexto, são esses 4 perfis MBTI. Eu falo assim, GPT, 4 é demais. Quais são os 2 mais importantes? Ah, são esses 2. É um INTJ e um ISTP. Tá bom. Eu queria que você fizesse um anúncio de vaga de engenheiro mecânico de automação com perfil tecnológico INTJ, mas eu não quero que você mencione o perfil INTJ, senão as pessoas vão fraudar. Eu quero que você descreva esse perfil tecnológico. E ele faz a propaganda para eu publicar no LinkedIn. Parou aí? Não, não parou aí. Agora tem uma equipe perfeita. Eu quero que você crie uma Work Breakdown Structure, ou uma estrutura analítica do projeto. E o ChatGPT faz. Agora, eu quero que você pegue essa estrutura analítica do projeto e você gere no formato do Microsoft Project a table entry, aquela que tem o nome da atividade, a duração e os predecessores. Eu vou dar cut and paste no MS Project. Portanto, eu quero que vocês gerem no formato tabela e que dê para eu dar cut and paste no Microsoft Project. Ele gera para mim. Eu confiro. Eu acho que está faltando essas e essas atividades. Eu digo isso para ele. Gera de novo. Aí eu dou cut and paste lá no Microsoft Project. Agora, ChatGPT, eu gostaria estimasse, eu tenho um orçamento de 1.500.000 para fazer esse projeto. Eu queria que você identificasse as principais alíneas do orçamento e queria, baseado na sua estimativa, que você identificasse uma distribuição de 1.500, R$ 1.500 nessas alíneas. E aí ele gera. Eu quero que você faça no formato tabela. E eu queria que você quebrasse a linha um nível. E ele faz. E ele vem distribuindo a grana. Aí ele fala para mim, olha, eu fiz isso que você mandou, mas eu quero te dizer que eu sou uma inteligência artificial e que esses números que eu falei são só estimativas. Aí eu falo para o GPT assim, não tem problema. Antes eu usava o método do cálculo hipotético universal, teoricamente embasado, mais conhecido como chute. Então, você que é uma inteligência artificial, você está melhor do que eu. Eu peço para o chat GPT, agora eu quero que você faça um mapa de riscos da construção do projeto até o Go Live, e depois eu quero que você identifique o modo falha após o projeto. Eu quero que você liste riscos até o Go Live e modo falha do produto depois do Go Live. Ele diz, eu quero que você me entregue numa tabela que tenha causa, efeito, atividade, probabilidade, e ele me dá. Probabilidade e impacto. Ele faz. Eu acho que tal risco não tem. E a probabilidade é menor. Tá bom, eu vou corrigir. Eu acho que você não foi muito criativo ao pensar os riscos. Eu queria que agora você gerasse uma outra tabela de risco, pensando mais fora da caixa. Ele gera. Eu
essa é a tabela que eu fiz aqui. Eu vou lá no Miro, eu pego os post-its no Miro, eu seleciono, dou Ctrl V e dou Ctrl C no prompt. Ó, isso aqui são os post-its que eu fiz no Miro. O que que você acha? Ah, eu acho isso, isso, isso. Eu acho isso, isso, isso. Qual que é a moral da história? Eu consigo fazer em menos tempo. Se eu consigo fazer em menos tempo, eu consigo fazer com mais qualidade. Significa que eu vou fazer menos projetos Go Horse. Eu vou gerar mais valor para minha empresa vai ganhar um valor de contingência. Ah, mas então isso dispensa o gerente de projeto. Não, pelo contrário. Se eu fosse vocês, eu me matricular lá, eu começaria me matriculando novamente nos MBAs de gerenciamento de projeto, pois mais do que nunca você tem que saber o que que é um requisito, você tem que saber o que que é um deliverable, você tem que saber o que que é o modo falha, você tem que saber o que que é o perfil MBTI, você tem que saber o que que é OKR, você tem que saber o que que é jornada do cliente. Todas essas coisas você tem que saber, senão aquilo que foi gerado, ele fica ao léu, ele fica à margem. E como eu falei para vocês, o sistema de inteligência americana, qual que é a coisa que o americano menos gosta? De perder o dinheiro, de perder dinheiro, de criar uma economia recessiva e gerar desemprego nos Estados Unidos. Isso é a última coisa que eles pensariam. E esse negócio do ChatGPT, ele foi muito pensado para isso. Ele foi pensado para reverter. E só chegou a você depois de muita coisa, muita coisa. Esse tem um lado positivo e um lado negativo. Qual que é o lado negativo? Nós do Brasil não conseguiremos nada a não ser usuários do ChatGPT por muito tempo. Porque no império a gente está na periferia, infelizmente. Né? Mas a mesma coisa pode se dizer da Alemanha, da Inglaterra, da França. Quem pode brigar com isso? A China. Mas nós não estamos na China. E a gente não tem acesso à China. Mas nós podemos usar isso para gerar valor para as nossas empresas. A gente pode aderir, a gente pode estudar, e isso aí foi feito para aumentar o comércio do mundo, aumentar a circulação de mercadorias, aumentar a produção de valor. Foi pensado para isso. Não foi pensado para destruir o mundo. E não existe nada causal aí. Ah, o cara da OpenAI, o bonitinho lá, o Sam Altman foi lá, criou com o Elon Musk e de repente liberou para todo mundo. E você acreditou. E ele usou o algoritmo, por acaso, ele usou o algoritmo do concorrente, que era o Transformer, que foi publicado. Uhum. E você acreditou, filho? Isso é uma nova ordem mundial. A gente tem que entrar em conformidade com ela. É isso. É uma nova geração de valor. E vai ser gostoso. A gente vai ser um mundo melhor. Quando eu estava na Revolução Industrial, que as pessoas trabalhavam em minas de carvão e trabalhavam 16 horas por dia, era ruim. Nós vamos viver melhor. Isso aí foi feito para a gente viver melhor, com mais qualidade de vida e com mais valor. E viver mais rico. Então, assim, agradecer bastante a presença do Fenóquio e... Fenóquio, últimas palavras, vamos lá, por favor. Eu Sim, queria saber quantas pessoas estão nos escutando agora no YouTube. Não sei se você tem essa informação. até agora há pouco tinha 281, eram 300 e poucas agora há pouco. Muito obrigado, então, por esse conjunto tão grande de pessoas que se interessaram a ouvir as nossas palestras aqui. E o que eu recomendo para vocês é estudar, praticar, ganhe acesso ao ChatGPT, experimente, treine e faça um exemplo integrativo. Se você quer aprender, você tem que fazer um exemplo do começo até o final, né? Não adianta você ficar fazendo prompts, você tem que pensar do começo até o final no projeto. O ChatGPT, ele é otimamente usado para a execução dos projetos. Existem maneiras de fazer ele entender o estado dos pacotes de trabalho. Você ensina poucas regras, você fala assim, ó, um pacote de trabalho, ele tem
esses e esses estados. Por exemplo, o pacote de trabalho tem essas entradas. Quando ele estiver com essas entradas completadas, ele vai estar pronto para começar. Mas ele só pode estar pronto para começar se você tiver o recurso crítico para começar. Então, quando você tá com todas as entradas completadas, ele tem o recurso crítico, eu quero que você evolua o estado dele para em progresso. E na hora que ele terminar, eu quero que você debaixa e você cria essas regras. E o ChatGPT começa a te ajudar a gerenciar a execução do seu projeto. Então, ele é útil tanto no planejamento quanto na execução. Ele também é muito útil no gerenciamento do portfólio de projetos. Ele é muito bom com priorização. Você dá um mapa estratégico e fala assim, ó, esse é o mapa estratégico. Eu gostaria que você priorizasse por esse mapa estratégico. Eu fiz um exemplo com o meu amigo André Schoma, onde a gente deu o discurso do presidente. Ó, o discurso do presidente está aqui, da empresa. Nós queremos que você priorize o projeto pelo discurso do presidente. Então, ele leu o discurso do presidente e falou, ó, esse projeto tem isso, isso e isso do discurso. Esse tem isso, isso e isso. E ele consegue priorizar os projetos assim. Ou seja, é um novo mundo e não tem limites. Não tem regras para prompts e não tem prompts mágicos. A gente precisa estudar gerenciamento de projetos. Momento único, como nunca, para estudar e testar os nossos conceitos de gerenciamento de projetos. Então, reforçando aí, fica o convite aí para essa reciclagem nos cursos de gestão de projetos. Ok? Pinóquio, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes aí que acompanharam até o final e esperamos contar com a participação dos alunos e dos profissionais da área de gestão de projetos nos nossos próximos encontros e nas próximas conversas aí sobre o chat GPT aplicado ao gerenciamento de projetos.